Vamos então retomando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, o item número 6, o último encontro que nós vamos fazer desse item, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, e nós vamos então iniciar na questão, a partir da questão, vamos iniciar na questão 514, e indo até a 521, que vai ser aqui a conclusão desse nosso tema. Nós temos concentrado a nossa atenção nesse tema pela sua extensão e pela importância que ele tem também nesse campo, das influências espirituais que nós sofremos. Então, diferentemente daquela parte inicial, onde simplesmente, do primeiro item, em que simplesmente se fala sobre as influências espirituais, que é o item número 2, na verdade, a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Nesse item número 6, nós temos aqui uma concentração nas influências nobres, nas influências positivas, porque de um modo geral, quando nós pensamos em influências espirituais, a primeira coisa que nós fazemos é fazer uma avaliação dos espíritos que estão próximos a nós a partir dos nossos valores, portanto, espíritos ainda imperfeitos, espíritos ainda inferiores, que não apenas alimentam nossas tendências, mas se afinizam com elas. Então, por isso, nós temos também que observar o lado positivo dessas influências, que vêm de espíritos, então, espíritos amigos, familiares, espíritos protetores, esses anjos guardiões. Então, um tema muito importante para nós, para tirarmos aquela ideia sempre imperfeita no mundo espiritual, no que diz respeito a essa nossa relação com os espíritos, para exatamente buscarmos aquilo que é positivo e não nos prendermos naquilo que é negativo, porque nós ficamos sempre aquela ideia nas pessoas, por exemplo, que fazem parte de uma escola religiosa que traz dogmas, como por exemplo céu e inferno. A ideia do inferno está muito mais próxima do que do céu. Quando se fala sobre anjos e demônios, a nossa relação com os demônios está sempre muito mais intensa do que a relação com os anjos. Então é necessário nós modificarmos essa nossa visão, até mesmo para buscarmos essas esferas e essas relações mais positivas, porque isso vai nos também impulsionar no nosso próprio crescimento. Obviamente não vamos nos desenvolver tendo influências negativas, mas vamos então buscar esse crescimento a partir dessa nossa relação mais saudável. Então, tendo uma compreensão melhor a respeito dela, nós então trabalharemos para mantermos essa relação e fazer com que ela seja cada vez mais estreita. Então, nós paramos aqui na questão 514 e vai ser então, mais uma vez, o nosso último encontro desse nosso tema, a princípio, porque conforme a gente vai trocando ideias aqui, de repente o tempo vai passando com mais rapidez. Mas vamos lá, 514 então. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Kardec coloca que há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. Então, quando se fala sobre essa gradação, nós temos desde aqueles espíritos que se aproximam por uma questão apenas de simpatia com as nossas ideias, com as atividades que nós desenvolvemos, como aqueles espíritos que se comprometeram com a nossa orientação. Então, podemos encontrar, na nossa vida mesmo acontece isso, nos aproximamos de alguém por uma afinidade de ideias, vamos trocando experiências. Esses espíritos que são simpáticos têm até o mesmo nível evolutivo que o nosso. Como acontece, fazemos um trabalho, desenvolvemos um estudo, por exemplo, aqui trazendo para o nosso meio,
num centro espírita, eu tenho interesse num determinado livro, e aí eu encontro alguém que tem também essa mesma ideia, e nós vamos então aprendendo juntos, trocando ali as nossas experiências. Espíritos simpáticos. Tenho também ali aquele amigo dentro do centro espírita, já é um espírito familiar, já tem uma relação um pouco mais íntima, uma relação mais estreita, e com esse espírito então, né, eu desenvolvo atividades, peço ajuda quando é necessário, ofereço também, claro, a minha ajuda quando é possível. Então nós já temos ali uma gradação um pouco maior. Temos ali aqueles que são os instrutores do nosso trabalho, aqueles que são os palestrantes, aqueles que são os professores dos cursos que nós fazemos, são espíritos que trazem um conhecimento maior. Não necessariamente temos uma amizade muito profunda com eles naquela familiaridade, mas confiamos na sua sabedoria, na sua elevação. E depois nós temos aqueles espíritos que respondem naquela posição de dirigentes daqueles trabalhos. E muitas vezes um espírito que se coloca na condição de um orientador pessoal. Então nós temos ali vários tipos de, vamos dizer assim, numa certa hierarquia de intimidade com esses espíritos, desde aqueles que apenas têm uma simpatia por nossas ideias e desde aquele que tem uma responsabilidade de nos conduzir no nosso desenvolvimento. Por isso, então, essas gradações que os espíritos, então, responderam a Kardec. Ele traz um comentário para nós aqui. Ele diz assim, das explicações acima, isso aqui agora é a colocação de Kardec, e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam aos homens, ou se ligam ao homem, podemos deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida do seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então, primeiro nós falamos do espírito protetor, é aquele que tem a responsabilidade de nos orientar. Aquele espírito que tem uma noção completa da nossa história, compreende o nosso passado, compreende o nosso presente, já é capaz também de prever qual é o nosso futuro a partir das escolhas que nós fazemos. É aquele espírito que, vamos dizer assim, tem no seu gabinete o nosso prontuário. E ali então ele consegue ter um histórico geral de tudo aquilo que nós somos no presente, quais foram as nossas trajetórias, qual é a nossa proposta evolutiva. Então é aquele que tem ali uma função mais executiva, vamos dizer assim. Já os espíritos familiares são aqueles que se aproximam de nós pelos laços de afeto. Então é aquele pai, é aquela mãe, é aquela avó, é aquele irmão, é aquele espírito que no passado teve uma relação mais próxima, que não necessariamente apresenta um grau evolutivo. Nós vimos nas obras de André Luiz, e nós estudamos aqui no Missionários da Luz, aquela mãe que veio então pedir para Alexandre para que ajudasse o filho, aquele sacerdote que tinha se desvirtuado e se encontrava numa condição bastante desequilibrada no mundo espiritual. Ela então é uma mãe, era um espírito melhor, era um espírito mais equilibrado, mas não apresentava condições de prestar assistência que aquele espírito precisava, que no caso seria levá-lo até uma doutrinação num centro espírita. Bom dia, Andréa. Levar a doutrinação de um centro espírita, aconselhá-lo, formar uma equipe, no caso daquele espírito que estava naquela condição de intérprete, né, de intermediário entre Alexandre e a equipe de orientadores e aquele espírito que estava perturbado, né? Então, nós vemos assim que são espíritos próximos, mas que têm recursos limitados. No caso, por exemplo, de André Luiz, nós podemos lembrar que, no caso, quando ele ajudava o marido da esposa, da ex-esposa, né, lá no nosso lar que nós vimos, ele visitou a casa dele e ele encontrou então aquele outro homem ocupando a sua posição, entre aspas, né, ocupando a sua posição, que era de esposo, se encontrava muito doente. E o que ele fez então? Ele chamou, me esqueci o nome dela, como é que chamava aquela que coordenava os trabalhos lá nas câmaras de retificação? Narcisa, lembrei aqui. Então ele fez ali, obrigado Arnaldo, ele pediu então através de sua prece que Narcisa o ajudasse.
Então nós vemos assim, nos livros de André Luiz, é muito interessante porque nós vemos na prática a atuação desses espíritos nas mais variadas posições e apresentando também essas mais variadas competências. Então esse espírito familiar, muitas vezes até leviano, como é colocado para nós aqui, são aqueles espíritos familiares que ainda trazem ali muitas imperfeições. Embora com boa vontade, né, porque são espíritos amigos, eles acabam nos levando por um caminho equivocado. Nesse caso, então, como é colocado por Kardec aqui nesse trechinho final, ele diz assim: são bons, mas às vezes pouco adiantados, e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima. Quais são esses pormenores? Uma discussão de família, o desemprego, uma doença, um pensamento equivocado, um vício, uma tendência, e só agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. No caso, por exemplo, se esse espírito que é familiar atua de uma forma negativa, trazendo influências negativas, ou mesmo atuando como obsessores, embora não tenham a intenção, mas acabam agindo dessa forma negativa, eles acabam então ou sendo afastados quando a família tem o seu merecimento, ou simplesmente são deixados ali para conviver intimamente com os encarnados, exatamente porque eles alimentam esses valores inferiores. Então são espíritos familiares. Tico Teco lembrou lá em cima, sem esquecer que estão ligados a outros superiores. Sim, existe aquela hierarquia que estão sempre formando aquelas equipes, né? Então, há aquele que age de uma forma autônoma e aí então ele acaba sendo orientado, ele acaba sendo ou afastado, ou melhor, ou convocado até mesmo para prestar algum tipo de auxílio. Então, quanto mais esclarecido o espírito é da sua condição, e esse esclarecimento é, por exemplo, nós desencarnamos, nós somos espíritas, nós temos um entendimento sobre a vida espiritual, mas não necessariamente temos valores bem desenvolvidos. E aí então nós colocamos, olha, eu gostaria de ajudar. O que eu posso fazer por ele? E aí então a gente vai conversando com aqueles espíritos que ocupam uma condição de orientadores, ou mesmo de espíritos protetores. Então, esses são os espíritos familiares. A Cindizinha colocou no livro Libertação, a equipe espiritual que trabalhava no desmanche de uma falange espiritual inferior teve de recorrer à mãe do espírito Gregório para que ele fosse sensibilizado e aceitasse ser ajudado. Então, no mundo espiritual é assim, os espíritos protetores, tendo como eu falei para vocês, né, ele tem ali o nosso prontuário. Nesse prontuário consta, inclusive, todas as relações que nós tivemos, né, durante a nossa trajetória e qual é a intensidade, o nível dessa relação. Então, não acaba sendo raras as situações, não acabam sendo raras as situações em que espíritos são convocados para ajudar, né, no desenvolvimento de um espírito encarnado, ou mesmo desencarnado também, porque como no caso do Libertação, nós falamos ali de espíritos desencarnados em extrema perturbação ali, né, em extrema inferioridade. Então, por isso nós colocamos espíritos familiares são aqueles com quem nós temos algum tipo de relação e somos utilizados então para ajudar naquele processo evolutivo dos encarnados. Então, manifestações através de sonhos, influências, até mesmo manifestações ostensivas, no caso da mediunidade, né? Então, esses são os espíritos familiares. Temos aqui também uma terceira categoria, de 4 categorias, né? Terceira categoria. Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias, ou seja, né, um espírito simpático se aproxima de mim porque eu apresento ali características que o atraem. No caso, por exemplo, eu faço um trabalho caritativo e aí então aquele espírito percebe, né, que eu posso, de alguma forma, ser instrumento do plano espiritual de uma forma positiva, então eles vão me acompanhando. A partir do momento em que eu paro o trabalho, surgiu uma circunstância, eu comecei a trabalhar naquele mesmo dia, não posso mais frequentar, aí então eu sigo o meu caminho, esse espírito então continua ali suas atividades. Então depende muito das circunstâncias. Eu me encontro, por exemplo, adoecido,
tenho ali a simpatia de um espírito que se aproxima, me ajuda a me recuperar minha saúde. Recuperei minha saúde e o espírito então segue seu caminho. Apresenta uma tendência negativa, porque isso vai para o bem como para o mal, como foi colocado por Kardec. Então eu tenho ali aquele comportamento, nessa fase política, por exemplo, né, que nós estamos vivendo, uma fase muito intensa, onde os ânimos estão muito aflorados, as pessoas se desequilibrando porque vivem aquela passionalidade do momento, cada um querendo seu partido político, cada um ali trazendo a sua idolatria, as suas ideias, então todo mundo ali vivendo aquela intensidade, né? Então os espíritos que nesse caso querem ali trazer aquela perturbação ou mesmo trabalhar pelo nosso reequilíbrio, estão trabalhando ali intensamente. A partir do momento em que acaba o período eleitoral, todo mundo votou no segundo turno, os candidatos já foram eleitos, aí então nós voltamos à normalidade do nosso equilíbrio emocional. E aí então os espíritos dizem, perdeu a graça. Já não tem mais graça ficar do lado dele, porque ele não fica mais repassando fake news no Facebook, ou então mandando mensagem lá no WhatsApp. Então perdeu a graça. Então eu simplesmente vou buscar ali outras oportunidades. Então, por isso é colocado que essa relação dura quase sempre, está quase sempre subordinada às circunstâncias do nosso momento. O indivíduo que se encontra ali numa viciação, usando drogas, bebidas, vivendo um momento de grande desequilíbrio com agressividade, então o espírito está ali intensificando. Aí de repente chega uma alma boa encarnada, começa a ajudá-lo na sua recuperação, perdeu a graça, cada um seguindo o seu caminho. Então esses são os espíritos simpáticos. Ele não tem nada de especial que o vincule a um encarnado. É o momento que interessa. Já aquele espírito familiar, como o próprio nome diz, ele está ligado à história do indivíduo, é diferente. Então o espírito estranho que se aproxima por afinidade e aquele espírito familiar que está ali próximo, está ali sempre próximo, né, para o bem, né, ajudando ali nos momentos difíceis e ajudando nos momentos melhores também. E finalmente aqui o último, o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem com o fim de o desviar do bem, mas age pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está na razão do acesso, mais fácil ou mais difícil, que encontre. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou a de a repelir. Nesse caso nós temos ali tanto os espíritos que poderiam ser ali os obsessores, que estão ligados de alguma forma a nós por essa abertura negativa que nós apresentamos, como são espíritos que também encontram oportunidade, mas nesse caso uma oportunidade, uma simpatia que foi alimentada, mas uma simpatia mais intensa. Ele percebe ali que o indivíduo é um estranho, mas ele traz aquilo que eu quero, e eu então vou influenciá-lo de uma forma mais intensa. Esse poderia então ser considerado um mau gênio. Mas isso não se dá porque o espírito está ali, porque ele foi então convocado para testar ali as minhas forças. Nós não temos ali um teste negativo que nos leve à queda. A nossa própria tendência, a nossa personalidade, já é ali o grande teste que nós temos que vivenciar. E esse teste vai fazer exatamente com que nós tenhamos essas relações negativas. Então, como Kardec colocou para nós nessas quatro categorias de influências que nós temos, desses espíritos simpáticos, familiares e tudo mais, né, protetores, mostra exatamente ali quais são as diversas relações que nós temos com o mundo espiritual. Tico Teco lembrou, né? Nas nossas vidas anteriores fizemos amigos e inimigos, né? Nesse caso são aqueles espíritos que trazem essa relação mais íntima conosco, né? Até porque esses amigos e esses inimigos geralmente fizeram parte da nossa história. São espíritos que conviveram conosco no nosso dia a dia, que nós prejudicamos ou que fomos prejudicados por eles. Então, de alguma forma, eles estavam ligados a nós. Eram espíritos familiares. Quando nós falamos dessa relação que aconteceu no passado por um relacionamento que nós tivemos, ele é um espírito familiar. E familiar não significa necessariamente da mesma família. Né? Exatamente, né? Essa ligação do passado mostra essa familiaridade. Então, assim, esse espírito me é familiar. Ou seja, era alguém com quem eu trabalhava, era alguém com quem eu me relacionava, era alguém que com quem, por exemplo, nós encontramos muitos espíritos que hoje se reencontram nesse ambiente político,
disputando cargos, um ofendendo o outro, um perseguindo o outro, querendo a queda do outro, espíritos que no passado travavam as mesmas lutas e agora se reencontraram com o objetivo de se reharmonizarem, de fazerem um trabalho conjunto e, infelizmente, acabam não encontrando ainda. Quantas vezes nós encontramos isso? Então esse espírito familiar ele pode ter tanto consanguínea no passado, como da mesma forma, da mesma panela, tudo farinha do mesmo saco. Apenas se reencontraram e estão ali, né, tentando acertar ali os valores, acertar ali aquelas pontas que ficaram soltas, né? O Arnaldo lembrou aqui, aquele que reencarna em ambientes ruins, drogas, crimes, já sofrem a influência sem que tenha vínculos expressivos, né? A própria vida dele já é uma vida muito difícil. Porque, por exemplo, vamos pensar assim, independente de qualquer influência, aquele indivíduo que vive num ambiente como esse, ele vai ter ali um desequilíbrio social, porque ele vai ser rejeitado pela família, ele vai ser rejeitado pela sociedade, ele vai ter ali a influência da droga, destruindo o seu psiquismo, o seu intelecto, fazendo com que ele não se desenvolva profissionalmente, não tenha bons relacionamentos, não consiga grandes conquistas em sua vida pessoal. E aí a tudo isso somam-se também as relações espirituais que ele acaba criando. Então o próprio ambiente e as próprias circunstâncias já são para ele provas extremamente dolorosas. A partir do momento que ele consegue vencer essas barreiras, mantendo-se firme e determinado, ele consegue também atrair para próximo de si aquelas influências positivas que vão ajudá-lo, incentivá-lo nessas conquistas. Mas conforme ele vai cedendo, as relações vão se estabelecendo, tanto com aqueles vínculos do passado, porque muitas vezes ele traz na sua história aquela relação do passado com esses mesmos espíritos que estão hoje influenciando a manter essa dependência química, como outros espíritos simpáticos que se aproximam querendo dominá-lo para vivenciar esses prazeres. Então, nós vemos assim que a semelhança que existe nessa relação com o mundo espiritual, ela é idêntica àquela que nós temos nas nossas relações pessoais aqui no mundo físico. Porque nós criamos assim, não, no mundo espiritual é tudo muito diferente. Não é. Assim como Kardec afirmou para nós que os espíritos nada mais são do que os homens que morreram, então a nossa personalidade, as nossas tendências, o nosso comportamento se mantém da mesma forma que estava aqui no mundo físico. É só nós invertermos ali os papéis. Bom dia, Ligeiro, bom dia, Elcio. Continuando para nós aqui, vamos lá então. Miramês trouxe para nós aqui um pequeno comentário a esse respeito. Vou ler só um trechinho aqui da mensagem, né? Então aqui, espíritos familiares, diz assim para nós. Os espíritos familiares são amigos da casa. Certamente que eles simpatizam com quem convivem e lhes dão proteção, de acordo com as suas necessidades. Porém, sempre tomam conselhos com o espírito protetor de cada criatura a quem decidiram acompanhar, vivendo juntos e formando uma família. O espírito protetor, já o dissemos, é um espírito elevado, tanto mais quanto possa ser o encarnado. É um anjo guardião, consciente do que deve fazer em favor do seu tutelado, ampliando conceitos para os que chamamos de espíritos familiares, bem como para os que desejam receber a assistência dos que o cercam com o carinho que lhes possa dar. Nesse intercâmbio divino de alma para alma, acontece o maravilhoso, onde nasce e é alimentada a ideia de que ninguém, certamente, recebe menos que merece. No entanto, sempre a misericórdia nos dá mais do que merecemos. Com essa corte de espíritos nos lares, e em particular assistindo aos encarnados, dilata-se a compreensão e, de certa forma, os poderes da alma pelo serviço do amor. Além dos espíritos familiares, ainda há os afins, que são atraídos pelos sentimentos dos que vivem juntos. É de se notar a quantidade de almas que fazem parte de um lar. É um movimento intenso, são muitas lutas, muitos assuntos vividos entre quatro paredes, uma verdadeira escola onde todos aprendem o alfabeto divino do amor. São reuniões que sucedem reuniões em um lar, para o bem e para a felicidade de todos os que ali se reúnem, em nome da luz. Vejamos o quanto vale o culto do Evangelho no lar. Ele ajuda os espíritos que ali se congregam
a se voltarem para melhores atitudes, bem como atrai para casa entidades de índole elevada, e o anjo guardião se alegra com essa boa vontade dos encarnados que fazem parte do lar. Então aqui depois ele continua, mas só para a gente poder então finalizar aqui esse nosso raciocínio, essa hierarquia que Kardec apresenta, ela é bastante completa. Então basta a gente apenas contextualizá-las, ilustrá-las, para a gente poder entender um pouco mais, né, dessa corte, como diz aqui Miramês, de espíritos que compõem as nossas relações mais íntimas. Parece que, segundo a lei de causa e efeito, quem drogou será drogado, né? Quem roubou será roubado, aí seria olho por olho, dente por dente, né? Então, na verdade, nós temos ali relações que acabam acontecendo de uma forma indiscriminada, né? Acontece simplesmente porque surge a oportunidade dessas influências e os espíritos estão ali interessados. Então é como se você... Eu me lembro de um livro, já comentei com vocês sobre isso, eu não me recordo que livro é esse, que faz muito tempo que eu li essa história, mas falava sobre o Jockey Club do Rio de Janeiro, décadas de 20, décadas de 30, ali do século passado, onde nós tínhamos ali o jockey, que era ali o grande point do Rio de Janeiro. Então muitos homens iam lá fazer suas apostas, e nesse caso muitas pessoas também iam alimentar os seus vícios nessas apostas. Então pessoas que andavam pelos corredores, ali pelo saguão do Jockey Club, encontravam ali espíritos que ficavam vadiando naquele local, e aparecia alguém então, e o outro cutucava assim o espírito, né? Um espírito cutucava o outro e dizendo: olha aquele ali, vamos colar nele. E aí então chegavam e ficavam ali fazendo as suas apostas, influenciando aquele que era o encarnado, simplesmente aproveitando uma oportunidade. Então assim acontece com os espíritos. Nós assim também somos. O Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, comenta que existem N maneiras de efetuarmos a reparação, né? Então o trabalho está sempre aberto, né? O homem perdoa a Senhor, mas foi recriminado nisso, né, por Deus, exatamente porque nós não podemos colocar essa matemática simples naquilo que acontece com relação a provas e expiações. Nós temos muitos atenuantes e muitos agravantes que devem ser considerados. Relações do passado, relações do presente, o uso do livre-arbítrio, as tendências que nós temos. Então, é uma equação extremamente complexa que nós estamos aprendendo a conhecer através dos estudos da doutrina, porque nós vamos primeiro dissecando a alma, né, dissecando a alma dos indivíduos, e através dessa dissecação nós conhecemos os aspectos da sua personalidade e todas as relações que ele pode estabelecer com aqueles que são seus semelhantes aqui encarnados, como também com os desencarnados. Um carrasco que cegava as pessoas antes de fazer o serviço renasceu como oftalmologista para recuperar visões. Eu também já trouxe um outro exemplo, né, Arnaldo, um médico, isso é um exemplo fictício, né, que eu trouxe para ilustrar aqui uma ideia. Um médico, por exemplo, que era obstetra, e ele depois se tornou um médico aborteiro. Então ele praticava o aborto indiscriminadamente também, para poder satisfazer ali, né, a sua clientela e ao mesmo tempo enriquecer com tudo isso. Chegou no mundo espiritual, apresentou aquele grande desequilíbrio, e a sua proposta não foi ser abortado, mas foi exatamente ser um médico que acolhia crianças abandonadas. Então, olha só, a gente sempre pensa que aquele que errou vai ser castigado. Claro que ele tem que responder por aquilo que ele fez, mas essa resposta também pode ser atenuada, isso não vai isentá-lo das suas responsabilidades. Importante a gente lembrar isso. A gente viu, por exemplo, no próprio caso do Memórias de um Suicida. Então nós tivemos ali Camilo Cândido Botelho, que reencarnou em Portugal, e depois ele acabou ficando cego, cometeu suicídio, e por mais que ele trabalhasse no plano espiritual para poder ajudar espíritos suicidas, para poder se reequilibrar, a doença da cegueira atingiria de qualquer forma. Ele não está isento dessa responsabilidade. Como eu falei para vocês, Joana de Ângeles comenta que é necessário que nós vivenciamos na pele a experiência dolorosa que nós criamos. Mas para isso nós temos todos os atenuantes, então ela vai se tornando mais leve, a prova, embora ela tenha que ser cumprida, ela se torna mais leve. Nesse caso, por exemplo, né, do oftalmologista, nesse caso do obstetra, daquele médico que tem ali a proposta de ajudar aqueles espíritos, isso é muito nobre da parte dele, mas ele terá, infelizmente,
a que viver a experiência dolorosa que ele mesmo criou. Como isso vai se dar, é a nós fazer especulações. E continuando para nós também aqui, vamos lá. Próxima questão. Questão 515. O que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los ao bom caminho? Algumas pessoas exercem um efeito sobre as outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos, de que se servem outros maus espíritos para melhor subjugarem as suas vítimas. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Então, nós já chegamos a também ver essa questão lá no item número 2, a influência dos espíritos, né, sobre a influência oculta dos espíritos sobre nós. E ali fala também, né, por que Deus permite que os espíritos inferiores nos influenciem? E a resposta que ele traz para nós é que o nosso comportamento... Vai com Deus, André, até mais tarde. O nosso comportamento aqui no nosso mundo é o que vai ditar essas regras. Então, quer dizer, nós não temos ainda mérito suficiente para podermos isolar as influências negativas pelas escolhas que nós fazemos, né? Porque a relação que nós temos com o mundo espiritual é a mesma relação que nós temos aqui com o mundo físico. Existe ali, né, um limite dessa influência que os espíritos podem exercer, limite esse que depende de cada indivíduo, de cada circunstância. Então, a mesma relação interdimensional que nós temos com os espíritos é da mesma qualidade da relação social que nós temos aqui no mundo físico. Então, quando é colocado para nós aqui por Kardec essa pergunta, né, se o que pensar das pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los para o bom caminho, esse fatalmente que ele coloca diz respeito exatamente daquele momento, da forma como nós escolhemos essas relações, pelos valores que nós alimentamos. Então, se um espírito inferior, um espírito mau, como é colocado para nós aqui, se aproxima e nos influencia para essa perdição que Kardec coloca, não é uma determinação. É simplesmente uma relação que se estabeleceu pelas próprias escolhas que nós fazemos. Então, a grande diferença hoje que nós temos, e aliás Kardec diz, né, lá no Livro dos Médiuns, se eu não me engano, ele diz assim que a doutrina espírita ela veio desmascarar o mundo espiritual. Desmascarar principalmente os espíritos inferiores, desmascarar os obsessores, porque agora essa forma silenciosa com que eles atuam, embora nós hoje não tenhamos ainda condições de vê-los, de determinar a sua presença, nós podemos deduzi-la com facilidade. Primeiro, porque nós sabemos que os espíritos estão o tempo todo do nosso lado. Segundo, porque nós sabemos que eles se ligam pelas relações, pela natureza dos nossos valores. E já sabemos também a forma como dissolver essas relações. Então, essas três informações já são o suficiente para que comecemos a ter então uma vida mais independente, uma vida mais equilibrada. Agora, claro que o nosso mundo hoje ainda se encontra completamente alienado com relação a essa realidade. Lembrando que quando nós falamos sobre o conhecimento do mundo espiritual trazido pela doutrina espírita, nós temos que nos perguntar quantos indivíduos no mundo todo têm essa condição, têm esse conhecimento. Dentro das religiões tradicionais, nós falamos, né, que os demônios estão próximos a nós, que esses espíritos, né, que essas entidades, nem espíritos, né, porque os demônios são seres à parte dentro desses dogmas, né? Então, que esses seres estão aqui próximos a nós para nos levar à perdição. Só que isso acaba sendo tratado de uma forma tão fantasiosa, porque esse dogma, né, dos demônios lembra diabo, lembra inferno, e as pessoas simplesmente já não dão mais esse crédito todo para esses dogmas. Consequentemente, acaba ignorando. Essa coisa de demônio não existe, é tudo bobagem. Então ele acaba vivendo como se ele estivesse sozinho no universo. E aí então a doutrina vem e dá uma repaginada nessas ideias. Os demônios não existem, mas nós estamos ali envolvidos pelos espíritos o tempo todo.
A gente já pensa assim, bom, isso aí já é mais crível, já é mais viável para mim, já consigo aceitar essa possibilidade. Então agora parte, né, daquelas transformações que nós precisamos realizar para termos relações saudáveis com o mundo espiritual. Então isso é importante para nós. Então não existe determinação nessas relações. Tanto, né, nesse caso, no lado positivo, essas determinações se darão exatamente na escolha desses espíritos protetores. Mas tirando esses espíritos protetores, entrando naqueles que são familiares e simpáticos, eles se dão naturalmente pela lei da atração, pela lei das afinidades, semelhantes atraindo semelhantes. Deixa eu ver aqui, o Elcio colocou para nós: a responsabilidade pelo que cativamos é nossa, existe aprendizado em tudo, milhões de testemunhos, né? Então, assim, o que é colocado também, né, Elcio, hoje a doutrina espírita, uma novela, por exemplo, que mostrou bem isso, foi a novela A Viagem. Vocês se lembram, né, trouxe para as telas, né, para a televisão, essa relação com o mundo espiritual de uma forma bastante clara. Então talvez seja a novela mais espírita que nós tenhamos conhecido, né? Ali mostrava então aquele espírito que era o suicida, que procurava influenciar negativamente as pessoas da família com quem ele se relacionava e coisa e tal. Então, assim, quando a gente olha, a gente acha interessante, mas falta trazer isso para a nossa realidade, para entendermos isso como um fato, e não apenas como uma ideia vaga, uma ideia romântica, uma ideia poética, ou mesmo até uma ideia aterrorizante, mas vermos isso como uma realidade. E para trazermos isso como parte da nossa realidade, isso tem que ser racionalizado. Tem que ser uma ideia racional, que eu entenda, que eu compreenda, que eu aceite isso como sendo uma realidade. No caso dos dogmas que nós temos, a ideia do paraíso e a ideia do inferno são ideias interessantes dentro dos dogmas. Mas aí a pessoa imaginar aquele inferno que tem aquele demônio com tridente, imaginar aquele céu com os anjinhos tocando harpas, as pessoas dizem: ah, é legal, tá, mas deixa eu viver minha vida, que é o que me interessa. E aí acabam separando aquela realidade espiritual da realidade material. O que a doutrina está fazendo é exatamente aproximando essas duas realidades. A realidade material é tão real quanto a realidade espiritual. Só precisamos entendê-la, né, de uma forma racional, de uma forma clara, objetiva. Aí sim nós começaremos a viver em função também dessa realidade espiritual. Vamos lá, em frente. Questão 516. O nosso bom e nosso mau gênios poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Então aquele espírito bom, aquele nosso mentor, aquele espírito amigo, é o que tem para hoje, né, o Tic-Teco? Infelizmente, a doutrina espírita é a única que traz com clareza essas ideias, né? Aqueles que optam por outras filosofias, que trazem seus dogmas, que infelizmente ainda alimentam tantas fantasias, continuarão vivendo presos dentro desse círculo. Até que surja uma outra doutrina que traga para nós essa realidade também, continuaremos vivendo presos nesse círculo vicioso de fantasias. O Elcio colocou também, né, pois somos espíritos vivenciando uma experiência num corpo humano. Entendermos essa realidade de espíritos imortais é a chave do nosso sucesso. Então aqui para nós, né, um bom espírito ou um mau espírito com quem nós temos relações. Esses seres podem reencarnar e nos acompanhar aqui na nossa vida material? A resposta: isso acontece algumas vezes. Mas frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, pode acontecer desses espíritos reencarnarem com essa missão de nos ajudar, ou aquele espírito que reencarnado busca a sua vingança para nos trazer um prejuízo. Mas, como é colocado para nós, eles estando desencarnados, pensando assim, né, se eu estivesse encarnado, eu o ajudaria dessa forma. E aí o espírito pensa: bom, eu estando desencarnado, é mais fácil eu procurar aqueles espíritos que podem ajudá-lo aqui, né, no mundo físico, através da minha influência, através das minhas orientações. Então, isso pode acontecer. Mas, com mais frequência, né, por exemplo, Emmanuel e Chico, né, lembrando ali a colocação do Arnaldo, Emmanuel e Chico, é mais fácil para Emmanuel estar desencarnado ou ele encarnar para ajudar o Chico? A resposta para nós é óbvio.
A resposta é óbvia, né? Porque o espírito, estando desencarnado, ele desfruta de uma liberdade, de uma capacidade muito maior do que estando encarnado. Então, para que ele encarnaria? A não ser que ele fizesse parte daquela equipe para desenvolver determinado tipo de trabalho. Então, tanto positivamente como negativamente, os espíritos, ou reencarnando ou influenciando a partir do mundo espiritual, atuariam aqui sobre nós. O Arnaldo colocou, né, uma das obras de Emmanuel, o protetor Quinto Varro, reencarna para proteger diretamente Tassiano, né, seu protegido. Né? Então está ali a referência, né? Não me lembro dessa obra não, Arnaldo, mas está ali a colocação. Então, quer dizer, ele tem um trabalho de atuar diretamente. Então, existem estratégias, existem motivos para que isso aconteça. Então, tanto encarnado como desencarnado, o trabalho está ali próximo. Um espírito, por exemplo, né, que no caso da condição de filho, de pai, então existe ali um planejamento prévio para que isso aconteça. E nós não temos, infelizmente, como determinar quando isso acontece, porque esse é um trabalho muito de bastidor. Mas vamos lá, 517. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família, que vivem juntos e são unidos por afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Aqui o que é colocado, né, sobre essa relação de espíritos ligados a uma família, Miramês ele traz um comentário interessante nessas explicações, quando ele diz assim, que quando nós pensamos num espírito que se liga a uma família na condição de protetor, ele não é um espírito exclusivamente voltado para aquela família. Ele tem relação com ela, ele tem um compromisso com ela, mas não necessariamente uma exclusividade. Porque, afinal de contas, quando se fala sobre o amor do mundo espiritual, é um amor universal. É aquele amor pela humanidade, não é um amor de raças, não é um amor exclusivista de nacionalismos. É simplesmente aquele amor universal trabalhando para que todos evoluam. Atua de uma forma mais direta sobre aquele grupo pelo compromisso assumido ou pelo interesse que foi demonstrado, mas é um amor universal. Então, por isso é colocado para nós: sigam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e são unidos por afeição, mas não estão ali defendendo o orgulho de raças. Livro Ave Cristo, lembrou o Arnaldo aqui para nós também. Depois, continuando aqui para nós, 518. Deixa eu ver aqui rapidamente. Vamos lá. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente a reuniões de indivíduos por motivos particulares? Aqui é uma pergunta bem curiosa e interessante, porque coloquei aquele exemplo para vocês, né? Eu trabalho num centro espírita, faço aquele trabalho de caridade, e um espírito então me observa e diz assim: gostei da dedicação daquele indivíduo. Vou ali trazer uma inspiração, vou trazer para ele mais ânimo, mais motivação, para que ele continue desempenhando aquele papel tão importante. E aí, então, somos ali influenciados positivamente por esses espíritos. Mas muitas vezes acontece quando nós nos reunimos, por exemplo, num grupo de trabalho no centro espírita, num grupo de estudos, e aí então os espíritos se aproximam da reunião, não necessariamente de um único indivíduo. Então é aquela reunião que acaba juntando todo mundo, né, trazendo ali um pensamento coletivo voltado para um determinado objetivo. E isso vai acontecer de forma positiva ou negativa. Juntamos aqueles indivíduos que têm ali uma ideologia política, filosófica, religiosa, seja lá o que for. E ali então eles se juntam, começando ali a tramar um plano para poder trazer uma certa perturbação. Vamos arquitetar aqui o nosso projeto destrutivo para colocar em prática em tal dia, em tal ambiente, para provocar tal efeito. E aí não vai ter dúvida de que vai ter espíritos próximos da reunião. Juntamos aquela galerinha toda que vai ter aquele papel e vamos ajudá-los a colocar em prática. Então, tudo isso nós podemos encontrar nos mais variados ambientes. Então, como foi colocado para nós, se os espíritos são atraídos pelos indivíduos por simpatia, eles podem, por exemplo, ter uma atração coletiva por motivos particulares? A resposta: os espíritos vão de preferência onde estão os seus semelhantes,
pois nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros de ser ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou constitua um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o seu caráter e as paixões que as dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem, e disso resulta que o aperfeiçoamento moral de um todo coletivo, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que despertam e mantêm o sentimento do bem nas massas, da mesma maneira porque outros podem insuflar-lhes as más paixões. Então, olha só, quando nós começamos a falar agora de coletividade. A coletividade de uma cidade, a coletividade de uma nação, de um povo inteiro. André colocou: estou entendendo que eles podem se ligar simplesmente por uma afinidade de simpatia, seja negativa ou positiva, e ficam atuando a família toda? Não sei se sim, exatamente, André. É a questão, tem aquelas relações que nós colocamos, aquelas relações mais pessoais, seja por uma questão de afinidade, seja por uma questão, afinidade pessoal, seja por uma familiaridade, seja por uma afinidade de tendências daquele momento que ele apresenta, como pode também de todo o grupo. Se aquele grupo mostra para mim uma família bem organizada, bem estruturada, com uma relação afetiva saudável, todos eles então têm aquele espírito que está sempre de olho em todo mundo para fazer com que aquelas engrenagens funcionem de uma forma harmônica. Da mesma forma, nós temos ali também aquelas famílias que se encontram, né, em pleno desequilíbrio, e aí então eu vou fazer com que o circo pegue fogo com mais intensidade. Mas muito mais do que família que nós colocamos, nós podemos entender isso para grandes coletividades. Aquele grupo, né, aquele grupo de partidários, aquele grupo religioso. Eu chego ali numa... Vamos sair um pouco das paredes, né, vamos ultrapassar um pouco as paredes do centro espírita e começarmos a ver, por exemplo, uma igreja. Você vai até uma igreja, você encontra ali aquela quantidade significativa de fiéis, centenas de fiéis, e ali então eu vejo aquele grupo que se encontra ali em desenvolvimento filosófico, em elevação de valores, num culto sincero, embora baseados nas suas filosofias, que trazem seus dogmas, suas limitações, mas aquele grupo todo está harmônico naquele propósito. E ali então nós temos um espírito, ou nós temos vários espíritos que se aproximam. Eu particularmente posso ir até lá, como eu posso juntar um grupo de espíritos e conversarmos? Olha, nós encontramos naquele grupo um grande potencial de desenvolver os seus valores. Vamos ajudá-los. Então aqueles grupos, né, aquele grupo de desencarnados acaba se aproximando daquela coletividade. Nós temos ali em proporções maiores, quando nós temos ali raças. Dá para a gente imaginar, por exemplo, isso é uma informação que a gente tem muito pouco, né, mas dá para a gente poder estender um pouco mais, quando nós falávamos sobre os escravos na época das colônias aqui na América. Os Estados Unidos como colônia, o Brasil como colônia, outros países escravagistas também daquele período, como eram os trabalhos feitos pelos espíritos que se juntavam a essa raça. Principalmente aqueles espíritos mais elevados que se aproximavam e se solidarizavam com as dores daquela raça. E aí então eles faziam aquele trabalho para tentar protegê-los, para tentar manter equilibrados, para trabalhar pela sua libertação, influenciando outros países que estavam relacionados com esse processo de escravidão. Podemos falar, por exemplo, do povo sírio, que vive aquela perseguição, aquele tormento todo, todos os espíritos trabalhando. Podemos falar da Segunda Guerra Mundial, na época dos nazistas, por exemplo, quais eram os espíritos que influenciavam aquela coletividade para toda aquela destruição que foi provocada. Então nós saímos de um indivíduo e pensamos então no grupo todo. E esse grupo pode ser de milhões de pessoas, milhares, milhões de pessoas. O Tic-Tac colocou, né, ele invade, deixa eu ver aqui, em todos os grupos que estão com Jesus, né, só da boca para fora, né, assim. Arnaldo colocou, né, a grande síntese nos traz essa atração coletiva pelo pensamento é que cria as egrégoras que acontecem aqui nas proximidades do plano físico.
há uma grande corrida para concorrer na execução do planejamento e do plano, né? Então o trabalho feito com os espíritos, no caso, por exemplo, do Brasil. Imagina hoje, por exemplo, a quantidade de espíritos envolvidos, né, nesse momento do nosso país. A gente fala das influências positivas, obviamente. Espíritos, tanto é assim que nós recebemos mensagens sobre isso, né? Nós vimos, recebemos aqui na sala 2 mensagens, recebemos aquela que a Cindizinha trouxe para nós, que veio de um outro centro espírita. Quantos espíritos estão se manifestando pelos centros espíritas afora, ou trazendo influências através da intuição para outras igrejas, para outras instituições, para que nós entendamos, né, que os espíritos não estão alheios ao que acontece aqui no nosso país. Essa grande preocupação, essa grande perturbação, principalmente quando nós lemos, por exemplo, um livro como O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e nós vemos ali Espírito Ismael e a grande quantidade de espíritos que atuam junto a ele para ajudar no desenvolvimento da nossa nação. Quantos espíritos estão trabalhando nesse momento junto aos nossos dirigentes, junto à nossa sociedade, para fazer com que nós cresçamos? Claro que nós criamos os obstáculos pelas escolhas que nós fazemos, mas o trabalho feito pelos espíritos é um trabalho só para fazer com que nós evoluamos. E é claro que pelas nossas tendências nós atraímos aqueles espíritos que trazem a perturbação. Mas, como é colocado também pelos espíritos, né, as trevas não podem resistir à presença da luz. Então é uma situação desarmônica que nós estamos vivendo nesse momento, mas o projeto de evolução do nosso planeta, do nosso país, é um projeto que vai dar certo. Só é um trabalho que os espíritos não podem violar o nosso livre-arbítrio, mas eles vão nos influenciar tanto quanto possível. Porque nós podemos lembrar, por exemplo, assim como o nosso planeta hoje vive essa fase de transição planetária, e Kardec colocou lá no final do livro A Gênese, que ele fala sobre a nova geração, assim como nós falamos também esse período de transição planetária, em que muitos espíritos estão reencarnando junto a nós, nós temos também assim, não numa dimensão planetária, mas numa dimensão nacional. Quantos espíritos nós conhecemos aqui do mundo físico estão reencarnando entre nós para ajudar no nosso desenvolvimento nacional aqui do nosso país? Nós não tivemos, por exemplo, na época do Brasil, e podemos imaginar daquelas personalidades da história do Brasil, aqueles que eram os abolicionistas, aqueles que eram os republicanos, aqueles que eram os que trabalhavam pela independência do Brasil. Quantos espíritos assinaram com esse projeto? Não foi simplesmente ao acaso. Por acaso nós tínhamos um Tiradentes, por acaso nós tínhamos ali um José Bonifácio, por acaso nós tínhamos um Quintino Bocaiúva, tínhamos uma Princesa Isabel, Dom Pedro. Esses espíritos não foram achados ao acaso. Eles foram reencarnando aqui no nosso meio para fazer esse trabalho. Assim como nós encontramos na França outros espíritos, como Napoleão, como Robespierre e outros mais, vamos para os Estados Unidos encontrar Abraham Lincoln, encontrar o George Washington, outros espíritos, cada um trabalhando na sua nação para promover essa evolução. Então não apenas do mundo espiritual, porque o mundo espiritual pode trazer para nós influências, mas o trabalho prático depende de mãos práticas. Então muitos desses espíritos reencarnam como missionários, assim como aconteceu com a própria doutrina espírita. Quando nós tivemos então aquela legião de espíritos trabalhando nos bastidores, e nós tivemos aqui aqueles que trabalhavam de uma forma, vamos dizer assim, operacional. Kardec, Leon Denis e outros grandes nomes que reencarnaram para poderem ali serem as mãos, trabalharem praticamente nos projetos trazidos pelo plano espiritual, que tinha todo aquele suporte, toda aquela assessoria. Então, tudo isso que nós vimos, né, Arnaldo, colocando ali sobre essa questão da grande síntese, é um trabalho feito das mais variadas formas, né, aplicando ali as mais variadas estratégias para fazer com que dê certo. Desde o começo, né, no caso da doutrina espírita, por exemplo, nós tínhamos ali Jesus no passado, que foi a reencarnação de Kardec, depois veio Pestalozzi, depois veio Kardec sendo influenciado por ele, ao mesmo tempo na transformação do nosso mundo, Charles Darwin reencarnando, e dentre outros grandes nomes. Então, quer dizer, o trabalho vai acontecendo todo, e essa coletividade com esse propósito tem essa influência, esse envolvimento com o plano espiritual. Não tenhamos dúvida disso.
Elcio lembrou lá em cima, né, atraímos os espíritos pela nossa tendência, né, semelhante atrai semelhante, e a nossa nação, embora tenha essa influência negativa pelo período negativo que nós estamos vivendo, tem também a influência positiva pela influência positiva que nós estamos, pelo momento positivo que nós estamos vivendo, momento de grandes transformações. Andréa colocou, então eles podem se unir positivo ou negativamente. Sendo assim, onde entra o trabalho do protetor de cada um? E ele se afasta ou não pode fazer nada? A gente lembra que o trabalho individual feito pelos espíritos, Andréa, dentro desse campo da proteção, ele respeita uma ordem maior, né? Ele não age, né? Eu tenho o compromisso de cuidar daquele indivíduo, de orientá-lo, mas a minha orientação dele visa, né, porque a gente lembra que o indivíduo é uma célula. Essa célula forma um tecido, esse tecido forma um órgão, esse órgão forma um sistema, esse sistema forma um organismo. Então, o indivíduo trabalha com aquele indivíduo pensando num projeto maior. Então, por exemplo, dentro de uma família, nós temos ali 4 indivíduos, pegar uma família com 4 pessoas, o casal e 2 filhos. Cada um desses indivíduos tem um espírito protetor. Esses espíritos protetores trabalham em conjunto. Não é assim, eu faço o que quero com ele e o outro faz o que quer. Vamos trabalhar coletivamente. Esses espíritos que trabalham coletivamente dentro dessa família respeitam uma ordem maior para inserir aquele indivíduo dentro de uma sociedade. Então nós podemos imaginar a quantidade de espíritos que trabalham para o bem do nosso país, por exemplo, do nosso planeta. Todos os espíritos subordinados a uma lei maior, orquestrados, por exemplo, por Jesus. Então, eu sou um espírito protetor. Deixa eu pegar aqui, a Miriam vai ser minha protegida. Então eu olho para a Miriam, mas eu olho para cima. Para ela e olho para cima, porque lá em cima está o maestro. Então tudo que eu faço por ela e para ela visa a sintonia, a harmonia com essa lei superior. Então nunca pensemos apenas num protetor exclusivamente para um do jeito que ele quer. O jeito que ele quer, na verdade, desse planejamento maior. Então existe uma teia no espiritual muito bem traçada, muito bem planejada, todas elas sustentadas por essa lei superior, por essa lei maior. O Dudu colocou, né? Isso me remeteu num dia em que um palestrante disse que por causa de processos morais, o nosso anjo da guarda, guia, deixa eu voltar um pouquinho aqui, só um instantinho. Deixa eu só voltar aqui que subiu a minha tela. Tá, né? Isso me remeteu num dia em que o palestrante disse que por causa de processos morais, o nosso anjo da guarda, guia, pode se afastar da gente. E uma moça do centro disse que se o anjo dela se afastaria, ela iria voltar à Igreja Católica, porque lá o anjo da guarda nunca abandonaria, segundo o padre disse, né? Mas o espírito nunca abandona. A gente lembra que esse espírito protetor, ele pode se silenciar. Essa resposta nós encontramos inclusive nesse mesmo capítulo. Quando ele percebe que as suas orientações naquele momento se encontram ignoradas, ele então deixa o indivíduo à própria sorte, mas sem jamais perder a vigilância. Tanto é assim que ele aproveita cada oportunidade para poder trazer uma inspiração positiva. Mas a resistência, muitas vezes, que nós apresentamos, essa teimosia, vai fazer com que, se não através dos conselhos, nós aprendemos através da dor. E aí então que esse espírito deixa que nós vivamos essa experiência dolorosa. E através dessa dor, nós então despertamos a nossa consciência. Dudu colocou lá em cima também, deixa eu ver aqui, só um instantinho. A pessoa foi acolhida rapidamente para que ela soubesse que não era daquela forma e trazer um bom entendimento de quem soube informar o certo segundo a nossa doutrina. Ela se foi e retornou a casa sabendo que era a verdade, o certo, né? Pois é, mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre se revela. André colocou lá em cima, né? Vocês estão escrevendo muito hoje, hein? Deixa eu ler correndo aqui, senão eu não consigo acompanhar. Então eles podem se unir positiva ou negativamente, né? Exatamente o que a gente tinha colocado, né? Aqui. Deixa eu ver mais, só um instantinho.
O Arnaldo colocou, né? Eu penso que há uma ordem, os espíritos protetores das pessoas de uma família se reportam ao anjo da guarda. Não, inclusive essa foi a questão, Arnaldo, a resposta colocada aqui para nós, né, a respeito dos familiares. Mais uma vez voltando aqui para nós, né, no comentário de Kardec, na questão 514, ele diz assim dos espíritos familiares: se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida de seu poder, frequentemente bastante limitados. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou por permissão dos espíritos protetores. Né? Então isso aqui é uma questão doutrinária até, porque o espírito influenciando a família, nós lembramos, eles seguem, ajuda, por exemplo, eu queria muito ajudar aquele meu sobrinho que está doente. Aí vem o espírito amigo e diz assim, olha, deixa por enquanto porque ele precisa passar por essa experiência. Porque se eu intervir, eu acabo atrapalhando num plano maior. Então, dentro desse campo, tirando as influências negativas, que se há influências negativas, é porque existe uma tendência negativa naquele que é influenciado. Agora, toda ação positiva, interessante é que toda ação positiva vai seguir a essa ordem superior. E a ação negativa também. Porque se eu quero trazer algum prejuízo, esse espírito protetor vai dizer, não, não, você não vai fazer isso. Tem uma história que eu já contei para vocês, num dos livros aqui do Chico, que André Trigueiro, ele comentou uma vez numa palestra, falando sobre exatamente a prevenção contra o suicídio. E ele dizia o seguinte, era uma jovem que tinha reencarnado, trazendo ali uma tendência suicida, e a grande prova que ela tinha que vivenciar era a prova do suicídio. Era assim o desejo do suicídio. Então, conforme ela foi chegando naquele momento capital da sua existência, aqui no mundo físico, né, ela então começou a mostrar esse desejo. Espíritos começaram a se aproximar dela, dizendo, isso mesmo, se mata, ninguém gosta de você, a sua vida é uma porcaria, você não vai conseguir fazer nada, então é hora de você se matar. E ela então começou a alimentar esse desejo suicida cada vez mais intensamente. Chegou um momento em que ela estava quase para cometer o suicídio. E aí então ela se lembrou de uma avó que havia desencarnado, e ela disse assim, vó, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Nesse momento, nesse exato momento em que ela elevou o pensamento dela, pedindo essa ajuda para resistir a essa tentação, rapidamente esses espíritos foram afastados. Espíritos protetores a envolveram, disseram para eles assim, agora vocês não podem mais fazer nada, porque ela pediu ajuda para continuar viva. Então é isso que nós vemos, a influência ocorre enquanto nós vamos ali alimentando as nossas tendências, enquanto nós vamos ali dando essa oportunidade, mas no momento em que nós queremos resistir, aí então a coisa muda, porque os espíritos inferiores não agem de acordo com suas vontades, eles agem de acordo com as possibilidades. É possível influenciar negativamente aquele indivíduo? Se ele apresentar condições, sim. Vai com Deus, Elcio, grande abraço. Se ele apresentar tendências negativas, sim. Eles vão influenciá-lo. Mas no momento em que ele apresenta um desejo de se transformar, ele recebe então a proteção. Muito bem, continuando, vamos lá. Na questão que nós estávamos, 519. Vimos na 518, né, que é a simpatia por indivíduo como simpatia por reuniões de indivíduos. Na 519 segue essa mesma linha, dizendo assim, as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? A resposta sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Então, no caso, uma coletividade, uma cidade, por exemplo, ela visa ali o seu desenvolvimento, mas o desenvolvimento daquele grupo depende do esforço coletivo. Nós não podemos dizer, por exemplo, que as complexidades de uma cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo,
vão ser semelhantes, por exemplo, como Granja lá no Ceará, onde a Cindyzinha mora. Então nós temos ali qual é o objetivo das cidades, todas elas evoluírem, mas sabe quais são os problemas que elas enfrentam? Cada uma dentro da sua dimensão, cada um dentro dos seus problemas. Uma cidade como o Rio de Janeiro trazendo ali todas as dificuldades de violência, das dificuldades de limitações de orçamento, da revolta da população e tudo mais, tudo isso foi causado exatamente pelos frutos que foram, pelas sementes que foram lançadas há muito tempo, e elas foram germinando, trazendo esse problema todo. Agora, cabe a esse mesmo grupo fazer o trabalho de reverter esse quadro. Por isso, então, as reuniões são individualidades coletivas que marcham para o objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. É aquela orientação da coletividade. Miramês diz assim para nós: são protetores especiais. Ele diz assim no comentário: certamente que as sociedades, as cidades e as nações têm espíritos qualificados para tais empreendimentos. O espírito protetor de uma nação mostra-se em seu todo numa equivalência grandiosa. As suas qualidades ultrapassam a capacidade de análise dos seres, conhecendo e amando pelo singelo e grandioso prazer de amar. Ele é um dos ministros do Cristo, em trabalho ativo e constante, já tendo alcançado a superioridade exigida para essa direção espiritual de uma nação. Daí, ele se desdobra até o lar, onde se encontra a célula primeira da sociedade. Convém salientar o trabalho grandioso dessas almas angélicas em favor da humanidade. Existe em cada planeta habitado um guia espiritual, como acontece com o planeta Terra, sob a direção do Cristo. A organização universal é maravilhosa, onde se percebe a harmonia vibrando em todas as coisas e em todas as manifestações de vida. É de se notar que esses agregados de almas formam individualidades coletivas, pelo que se faz e pensa, manifestando um conjunto de ideias onde se confundem todos os ideais, mostrando o grau da coletividade em ascensão. O que chamamos karma coletivo é o somatório das dívidas ou merecimentos, é a soma das qualidades superiores de uma comunidade. Em muitos casos, os espíritos superiores se revezam na garantia da assistência espiritual aos que fazem parte do aglomerado de almas afins. Mas no meio da coletividade, Deus, de quando em vez, envia por misericórdia grandes almas a nos mostrar as verdades espirituais e eternas, deixando entre os homens a esperança e a paz espiritual. A essas almas devemos ter muita gratidão, copiando Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 18, que diz o seguinte: porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconheceis, pois, a homens como esses. Se não fora esses luminares da espiritualidade, estaríamos em barcos sem direção. Eles nos ensinam o desejo do maior que nos guia a todos. A mansidão dessas almas não nos deixa esquecer as suas estadias na terra, marcando em nós a grande esperança de que existe o céu. Esses, verdadeiramente, são protetores especiais, enviados para a nossa paz e para que aprendamos com eles a amar sem exigências, como de costume fazemos. Eles limpam das nossas mentes o orgulho e o egoísmo. É preciso que os políticos e administradores acreditem nessa verdade, passando a ajudar os espíritos encarregados de instruir a nação para um bom desempenho no concerto dos povos, na iluminação coletiva de todas as nações do mundo. Os espíritos superiores não se cansam de trabalhar em favor de todos os povos. É preciso que se abram os corações a essa assistência, difundindo sentimentos de amor, para que a verdade possa libertar a humanidade. Deus se encontra mais presente em todas as aglomerações pelos seus ministros, agentes de luz que sabem e amam na razão direta de ser para a felicidade de todos. Pensemos mais nesses espíritos superiores para que possamos, algum dia, fazer a sua vontade, que é a vontade de Deus. Pensemos neles
constantemente, para que possamos compreender a vontade de Jesus dentro e fora de nós. Então, essa mensagem ela é muito interessante, porque ela mostra, né, traz para nós uma visão dos espíritos que atuam acima das individualidades. Usando uma redundância, né, das individualidades individuais, trabalhando nas individualidades coletivas. Porque o nosso país, por exemplo, ele é uma individualidade. Assim como a Venezuela é uma individualidade, assim como o Congo é uma individualidade, o Japão é outra. Todos os espíritos trabalham orquestrados por Jesus, que é o governador do nosso planeta. Todos eles, então, sabem qual é o papel, só que cada lugar tem ali um trabalho diferente a ser feito. Há aquele trabalho que se encontra mais desenvolvido, mais avançado, há aquele que se encontra mais atrasado. Imaginarmos, por exemplo, quando nós pegamos Nigéria, quando nós pegamos Síria, aqueles países com tantos e tantos problemas de violência, de desigualdade social, de perseguições. Imaginemos os espíritos que trabalham por esses povos, reconhecendo, porque eles não são azarados, né? Pensar, por exemplo, assim, um espírito que trabalha na Noruega. Não é um espírito que vai ter o mesmo problema ou as mesmas dificuldades de um espírito que trabalha na Síria. Agora, não significa assim, né? Poxa, que sorte! Eu vou ajudar os espíritos da Noruega. Pessoal tranquilo, pessoal com uma sociedade ali bem estruturada, tem ali os seus problemas morais para serem resolvidos, mas pelo menos na parte material está tudo tranquilo. Uma bela igualdade, um bom padrão de vida, todo mundo tem ali recursos suficientes, uma saúde, educação, moradia, emprego, todo mundo vivendo muito bem. Então nós vamos lapidar moralmente aquela sociedade. Aí você vai para a Síria, um país completamente desorganizado, passando pelas maiores dificuldades, assim como a Venezuela que nós vemos aqui agora. Mas aí a gente pensa assim, aquele espírito da Noruega, ele é mais sortudo do que os outros? Não. Porque esses espíritos que atuam nesses países sabem do trabalho que tem que ser feito no resgate desses espíritos em desequilíbrio. E a assistência que eles recebem é muito maior. Jesus não disse que quem precisa de médicos são os doentes e não os sãos? Então nós podemos imaginar a quantidade de espíritos que trabalham junto a essas coletividades que estão desorganizadas, assim como o Brasil, que passa por uma fase bastante complicada. Então o trabalho feito moral aqui é um trabalho muito maior, portanto é uma equipe muito mais estruturada. Mas o maestro está lá em cima dizendo, vamos acertar todo mundo, porque o nosso objetivo é harmonizar o indivíduo, harmonizar a família, harmonizar aquela pequena sociedade, aquela cidade, organizar aquele país, organizar aquele planeta e, consequentemente, afinizar com o próprio universo. Olha que beleza, que maravilha que é nós entendermos um pouco mais sobre essa grande estrutura que existe à nossa volta. Um indivíduo é assistido, assim como a sua família, como a sua nação, como o planeta. Tico Teco lembrou ali, apesar de toda a boa instrução recebida no mundo da luz espiritual, há uma multidão escolhendo os bispos da Terra, sim. Porque nós ainda temos essas dificuldades de nos espiritualizarmos. Nós não somos uma sociedade bem espiritualizada. É aquele começo, dependendo ainda dessas instituições terrenas, dependendo dessas filosofias ainda precárias, limitadas, dogmáticas. Mas, lembrando que a doutrina espírita se encontra no nosso mundo há 160 anos. 161 anos, né, para ser mais preciso, que foi que nós fizemos aqui esse ano. Começou agora. O cristianismo está aqui no nosso mundo há quase 2000 anos. A doutrina espírita chegou a 160 anos. Olha o trabalho ainda que tem que ser feito. Mas, como lembra Gandhi, né, toda grande viagem depende de um primeiro passo. O primeiro passo foi dado, a viagem segue. E nós estamos aqui, fazendo parte daqueles que têm interesse em aprender um pouco mais. A Miriam lembrou, né, eles têm outros tipos de problemas, sempre tem algo, sim. Não pensemos, né, que basta a gente lembrar, por exemplo, que a Samarco, aquela empresa que teve aquele problema aqui em Minas Gerais, né, com derramamento de lama, destruição, não sei o quê, é uma empresa
nórdica, uma empresa norueguesa, ou dinamarquesa. Quer dizer, lá a sociedade é bem estruturada. Em Mariana, né? Lá a sociedade é bem estruturada, mas a empresa de lá causou esse dano aqui. Então nós vemos assim moralmente como as coisas são. Então tem muita coisa para se fazer ainda. Tanto é assim que se eles fossem espíritos diferentes, eles não estariam no nosso planeta. Então assim, você pode até estar num camarote, dentro de um navio. Mas o navio segue as mesmas águas que aquele que se encontra no porão. É a história do Titanic, né? Tinha a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. Quando o navio afundou, todo mundo dançou. Alguns foram privilegiados, outros não tanto, mas todos estavam no mesmo barco. André lembrou um dos livros que temos, uma ideia bem real de todo o trabalho que damos no plano espiritual, no caso, a Transição Planetária, que mostra, né, através daquele tsunami que aconteceu em 2004 em Sumatra, a grande mobilização do mundo espiritual e essa fase de transformação que o nosso mundo está vivendo. Para finalizarmos, meus amigos, Chico Teco colocou que nós, brasileiros iluminados, batemos palmas para ele, reconhecemos. Só o fato de nós reconhecermos a existência e o grande trabalho que eles estão fazendo já é algo significativo. Mas a maioria ainda se encontra, lamentavelmente, ainda adormecida. Pessoal, como eu falei para vocês, achei que fosse terminar nesse nosso texto de hoje. Nós paramos aqui então na questão número 519 e na próxima então a gente fecha 520 e 521 para não estourar muito o nosso tempo, porque senão a gente vai ter que passar correndo por aqui sem comentar, né? Então na semana que vem a gente fecha com essas duas questões e depois volta aqui para a nossa... Só um instantinho... Espera aí que eu vou pegar o índice aqui do nosso... sem pressa. Se a transição planetária não tem pressa de acontecer, Dudu, para que nós vamos ter pressa de estudar o nosso livro? Aqui nós temos então na questão, no item número 6, né, finalizando aqui, anjos da guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos, nós vamos então para pressentimentos, que fazem parte também, né, que faz parte esse item, dessa parte da influência dos espíritos que trazem para nós essa intuição de algo que está para acontecer. Então a gente faz essas duas questões que faltam e depois complementa então nesse item. E quanto mais a gente consegue explorá-lo, né, Andréia, mais a gente se aprofunda. Deixa eu ver aqui, tem só, deixa eu ver, uma, duas, são 3 questões só de pressentimento e depois a gente vai ter ainda, deixa eu ver, pressentimentos, depois nós vamos então para a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, que é da 525 até 525 até 535, são 10 questões. A gente vai conseguir fazer aqui uma combinação desses temas todos, né? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Bastante coisa, muito legal a gente ver tudo isso, né? De esse grande trabalho feito pelos espíritos, reconhecer o esforço que eles estão fazendo. Muito mais do que simplesmente reconhecer a existência deles, é a gente ver o trabalho que eles estão tendo para poder organizar a nossa sociedade hoje. Hoje nós temos ali Estados Unidos e Rússia começando a criar aquela tensão, um querendo sair do acordo de armas nucleares, o outro desenvolvendo armamentos, a China criando um grande exército, né, para poder se proteger, e a gente vê os espíritos então se descabelando, né, vendo a gente brincar com esses brinquedos tão perigosos, né? Então, ele e a legião junto dele também, né, Dudu? Não apenas solitariamente, mas a quantidade de espíritos, mas o trabalho é feito individual. Ismael diz, o Brasil tem que mudar. E aí, então ele chama todo aquele conjunto de tantos e tantos espíritos que trabalham em nosso benefício e diz assim, o nosso objetivo é melhorar o Brasil. Então façam o trabalho doméstico. E aí então esses espíritos atuam dentro de cada família. O trabalho é grande? Não tenhamos dúvida disso. Mas o objetivo já foi determinado, que vai ser o nosso crescimento. Pois é, grande problema, né, Tico Teco? Mas ainda temos essa visão das coisas muito imediatas, né? Mas